Senhoras e senhores, voltamos para mais um pouco aí do nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Bem, agora nós vamos falar das espécies de pena e dos regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela será de reclusão ou detenção. Como se define isso? Nós sabemos que o Código Penal, a partir do artigo 121, quando estabelece os crimes em espécie, ali nós temos uma escala de proporcionalidade entre delitos e penas. Ou seja, para aqueles delitos, para aquelas condutas mais graves, nós temos penas mais graves. Para aquelas condutas de potencial intermediário, nós vamos ter penas intermediárias. Para aquelas condutas de menor potencial ofensivo, penas menores, penas mais brandas, menos rigorosas. Ali, em cada tipo penal, o juiz já vai, ao aplicar a pena, perceber se há a previsão de pena de reclusão ou de detenção. Um exemplo, no artigo 121, o crime é de homicídio, ali nós temos uma pena prevista de reclusão de 6 a 20 anos. No crime de lesão corporal, que é um crime também contra a pessoa, mas menos grave, a pena já é de detenção de 3 meses a 1 ano. Esse exercício a gente pode fazer em vários outros pontos do Código Penal. A gente vai ver as condutas mais graves punidas com reclusão, as condutas menos graves punidas com detenção. Bom, ambas são espécies de pena privativa de liberdade. Mas qual a distinção? Como fazer a diferenciação entre reclusão e detenção? Essa diferenciação, essa distinção está no artigo 33 do Código Penal. Ali fala reclusão e detenção. A distinção básica é a seguinte: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. Já a pena de detenção, apenas em regime semiaberto ou aberto, salvo uma necessidade especial de se aplicar para aquela situação o regime fechado. Veja bem, a regra então é a seguinte: se o juiz verificar que a pena prevista para um crime é de detenção, ao aplicar a pena de detenção para determinada conduta, ele já vai aplicar de uma vez o regime semiaberto ou o regime aberto. Só poderá aplicar o regime fechado se a previsão na norma incriminadora for de reclusão para aquele tipo de crime. Então, esse é o critério que a gente encontra no caput, na parte de cima, na cabeça do artigo 33 do Código Penal. Reclusão pode aplicar regime fechado, semiaberto ou aberto. Detenção só se aplica regime semiaberto ou aberto. Então, essa é uma regra geral que esclarece bastante para a gente qual a diferença de reclusão e detenção. Esse critério, então, ao ser observado pelo juiz, ele abre a possibilidade para um segundo momento, para a necessidade de se observar um outro critério, que é da quantidade de pena a ser aplicada. A partir do parágrafo 1º, a gente observa regras ali muito claras para a aplicação dos regimes. Se o juiz entendeu que a pena é de reclusão, ou seja, que ele cometeu um crime e que a lei autoriza a aplicação da pena de reclusão, avaliando a pena concretizada, ele vai optar pela aplicação do regime fechado, do regime semiaberto ou do aberto, seguindo os critérios previstos no parágrafo 2º
do artigo 33. Bem, ali a gente tem, nesse parágrafo 2º, a observação de que as penas elas devem ser executadas na forma progressiva, aquilo que a gente já viu lá no início, ou seja, começa do regime mais grave, do regime mais rigoroso, para o regime menos grave, menos rigoroso, mais brando. E os critérios de fixação do regime são critérios bem objetivos num primeiro momento. A gente observa ali nas alíneas A, B e C do parágrafo 2º do artigo 33, esses critérios para a fixação do regime fechado, do regime semiaberto, do regime aberto. O regime fechado só pode ser aplicado, então, naquelas penas superiores a 8 anos de reclusão. Então, o critério é o seguinte: o juiz vai aplicar uma pena lá num crime de homicídio qualificado, 12 a 30 anos de reclusão. Ele vai aplicar, então, 12 anos. Vamos imaginar que ele aplica a pena mínima. 12 anos, a pena de reclusão. Reclusão permite iniciar, então, em regime fechado. Ele aplica, então, 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Por quê? Porque essa pena está acima dos 8 anos, sendo, então, permitido aplicar o regime inicialmente fechado. Na linha B desse parágrafo 2º do artigo 33, a gente vai encontrar o critério para a aplicação do regime semiaberto. A pena deve ser superior a 4 anos e não exceder a 8. Ela tem que ficar nesse patamar intermediário entre 4 e 8 anos. Nessa apreciação aí desse caso, o juiz ele pode entender que o indivíduo cometeu uma pena, ou cometeu um fato ao qual se atribui uma pena de reclusão e aplicar reclusão em regime inicialmente semiaberto. Isso é perfeitamente possível. Se, no entanto, a previsão for de pena de detenção, ele jamais vai poder iniciar esse cumprimento de pena no regime fechado, apenas no semiaberto ou no aberto. Então, esse segundo critério observado na linha B, na letra B do parágrafo 2º, estabelece o critério temporal para o regime semiaberto. Pena superior a 4, mas que não excede a 8 anos. E, por fim, na letra C, o critério para a fixação do regime aberto. Pena igual ou inferior a 4 anos, ou seja, de 4 anos para baixo é possível aplicar, então, já de início, o regime semiaberto. Esse é o critério objetivo, mas tem um critério subjetivo também, desde que o condenado não seja reincidente, desde que ele seja primário, não tenha sofrido nenhuma condenação anterior. Então, esses critérios objetivos, aliados a outros critérios subjetivos relativos à pessoa do agente, à conduta do agente, vão nortear a aplicação da pena e do regime. Ou seja, critério objetivo para saber se é reclusão ou detenção, critério objetivo relativo à quantidade de pena, para definir o regime se é fechado, se é semiaberto, se é aberto, e critério subjetivo para saber se a pessoa é reincidente, se é um preso perigoso, que apesar da lei estabelecer a princípio ali o regime semiaberto ou aberto para aquela situação, o juiz pode determinar para aquela situação específica, para aquele caso específico, o regime fechado, Bom, mas como a gente vai diferenciar depois, no momento da execução, o regime fechado do semiaberto para o aberto, na prática, o que isso significa? Isso é um assunto que a gente vai depois estudar novamente com detalhes quando formos estudar a lei de execução
penal, a Lei 7.210, que é uma lei à parte, é uma lei especial que estabelece as normas, né, relativas à execução penal. Mas o Código Penal já traz aqui para a gente, em linhas gerais, como vai ser esse cumprimento de pena, dependendo do regime. O regime fechado, né, isso aí a gente encontra no parágrafo 1º do artigo 33, lá está dizendo que o regime fechado, ele prevê uma pena a ser executada num estabelecimento de segurança máxima ou média, que a lei de execução penal denomina como penitenciária. O regime semiaberto, ele deve ser cumprido, deve ser executado numa colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, onde o preso trabalha durante o dia e se recolhe à noite. E o regime aberto, ele é cumprido numa casa de albergado ou num estabelecimento parecido, num estabelecimento similar. A gente vai falar isso com mais detalhes também quando a gente for estudar a lei de execução penal. Um estabelecimento adequado ou similar à casa de albergado, por exemplo, seriam as APACs, como aqui em Minas Gerais nós temos muitas APACs já funcionando, instaladas, e que são espécies de estabelecimentos que não estão previstos assim de uma forma muito clara na legislação. Há uma possibilidade, né, de enquadrar a APAC na legislação estadual que trata da execução penal, mas na LEP, na Lei de Execução Penal, a lei federal que trata do assunto, não traz nenhuma previsão a respeito da APAC, mas é um tipo de instituição que se multiplicou aqui no nosso estado e é vista com muitos bons olhos pelos juízes de execução penal, pelo Tribunal de Justiça e também pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o regime aberto, né, que a princípio poderia ser cumprido na casa do albergado, na falta da casa do albergado, vai ser cumprido nas APACs, que quer dizer Associação de Amparo e Proteção ao Condenado. Bem, o regime fechado, então, é aquele que se cumpre nas chamadas penitenciárias ou estabelecimentos de segurança máxima ou média. O artigo 34 estabelece que o condenado em regime fechado, ele será submetido no início do cumprimento de pena a um exame criminológico previsto na Lei de Execução Penal, que é um exame para a sua classificação, para permitir a individualização da execução. Isso é muito importante porque o princípio da individualização da pena é um princípio constitucional. A Constituição estabelece, né, como um dos princípios que devem reger a execução da pena, a individualização. Ou seja, o cumprimento da pena ele vai ser analisado, ele vai ser acompanhado indivíduo por indivíduo. E esse exame criminológico de classificação é importante para esse critério de individualização da pena. Bom, no regime fechado, o condenado fica sujeito a um trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. O trabalho para o regime fechado é um trabalho interno numa ala própria do presídio ou da penitenciária. E o trabalho será comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. E o trabalho externo para o regime fechado só é admissível em serviços ou obras públicas. Então, são critérios bem mais restritivos para o cumprimento da pena, o que a gente encontra no regime fechado. Quando a gente vai para o semiaberto, quando a gente vai analisar o regime semiaberto, a gente encontra ali um critério um pouco menos restrito. No regime semiaberto,
o condenado vai cumprir a sua pena numa colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E nessa hipótese, o condenado ele vai ficar sujeito a um trabalho em comum durante o período noturno, só que esse trabalho é numa colônia agrícola, numa colônia industrial ou estabelecimento similar. Qual é a diferença desse trabalho do regime semiaberto, no interior, ali, o chamado trabalho intramuros, né, no interior do estabelecimento, para o trabalho do regime fechado? O trabalho do regime fechado, ele é em espaços fechados, mais restritos. Por exemplo, uma oficina de costura, dentro, né, que é cercada ali por grades. Já no semiaberto, ele vai trabalhar numa lavoura, vai trabalhar ali numa indústria, numa fabricação de blocos de cimento, de muros de cimento, ou seja, mais ao ar livre do que o trabalho do regime fechado. O estabelecimento é diferente. Enquanto o regime fechado é numa penitenciária, num estabelecimento de segurança máxima ou média, o regime semiaberto é numa colônia agrícola, uma colônia industrial ou similar. E no regime semiaberto a gente encontra uma outra peculiaridade, uma outra característica importante. O trabalho externo, extramuros, é admissível de uma forma mais ampla do que no regime fechado. No regime fechado, ele vai poder trabalhar em obras ou serviços públicos escoltado. No regime semiaberto, ele vai trabalhar fora do estabelecimento, pode trabalhar fora do estabelecimento, sem vigilância no momento em que ele estiver no seu trabalho. É dado a ele um voto de confiança para ele sair, deixar o estabelecimento logo pela manhã e voltar à noite depois de realizado o seu trabalho externo. O que acontece muito no regime semiaberto é que, às vezes, as pessoas progridem ao regime semiaberto em estabelecimentos inadequados, estabelecimentos que não são colônia agrícola, industrial ou similar. Nessa hipótese, a tendência é ser deferido ao preso em regime semiaberto o trabalho externo, para que ele não fique como se estivesse num regime fechado. Então, aquilo que deveria ser uma concessão excepcional passa a ser a regra. Em muitas comarcas não se tem a colônia agrícola, industrial ou similar. Então, o preso que se encontra no regime semiaberto, ele tem uma autorização para o trabalho externo como uma regra. Esse trabalho externo deveria ser a regra no regime aberto. O regime aberto, previsto no artigo 36, ele se caracteriza pela autodisciplina, senso de responsabilidade do condenado, ou seja, esse sim deveria ser o regime em que o indivíduo sai pela manhã e retorna à noite apenas para dormir no estabelecimento que se denomina casa do albergado. Mas é um tipo de estabelecimento também que não existe, que simplesmente não existe na maioria das comarcas. A opção da maioria dos juízes tem sido por permitir ao preso no regime aberto, né, aquele que progrediu para o regime aberto, a prisão domiciliar. Ou seja, ele tem que se recolher na sua residência todas as noites e nos períodos de folga, nos domingos, nos feriados. Então, esse sistema, né, que deveria ser um sistema de recolhimento na casa do albergado, passa a ser um sistema de recolhimento no domicílio, a chamada prisão domiciliar. Então, o que na prática acaba acontecendo é que muitos em regime semiaberto ficam num regime como se fosse o aberto, trabalho externo e recolhe no estabelecimento no período noturno e nos dias de folga. E quem está no aberto
que deveria ter esse sistema de recolhimento na casa do albergado, acaba tendo deferido em seu favor a prisão domiciliar, porque em muitas comarcas simplesmente não existe esse estabelecimento, não existe a casa do albergado ou um estabelecimento adequado para esse fim. Bom, dessa forma, nós compreendemos aí os 3 regimes de cumprimento de pena. Muitas vezes se confunde e se diz que o livramento condicional também é um regime de cumprimento de pena, mas não é. O livramento condicional é uma fase adiante, é uma fase posterior do cumprimento de pena, a fase final do cumprimento de pena e não um regime de cumprimento de pena. Se você tiver que responder lá na prova, regime de cumprimento de pena, o fechado, são 3, o fechado, o semiaberto e o aberto. A gente pode falar também aqui de um regime especial, né, previsto no artigo 37, às vezes você vai estudar lá, você vê esse regime especial, e você pode se confundir e talvez responder que é um regime de cumprimento de pena, mas não. O regime especial, ele é voltado para a mulher, né? Então, as mulheres que cumprem pena em estabelecimento devem cumprir pena num estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber disposto para os homens. Mas o que se estabelece nesse regime especial, na verdade, é apenas a destinação de um estabelecimento próprio para as mulheres poderem cumprir as suas penas separadas do ambiente masculino, separadas dos estabelecimentos masculinos. E uma outra questão também que é importante esclarecer diz respeito ao RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. O RDD é um regime de isolamento absoluto. Ele não é um regime de cumprimento de pena, mas, como o próprio nome diz, um regime disciplinar. O RDD ele foi instituído pela Lei 10.792 de 2003, que inseriu o artigo 52 da LEP. Recentemente, esse artigo passou por uma grande transformação através da Lei 3.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Ou seja, o pacote anticrime aperfeiçoou o RDD. O que nós tínhamos antes eram questionamentos a respeito até da constitucionalidade do RDD, porque o preso era mantido isolado, numa situação de... muitos diziam que era uma opressão exagerada, mas o RDD não é para qualquer preso. O RDD é para aqueles presos que realmente provocam um perigo a toda a coletividade e ao próprio sistema prisional, muitos deles ligados àquelas grandes facções criminosas. A alteração que nós tivemos em 2019 possibilitou que o RDD ficasse ainda mais rigoroso. Antes, por exemplo, o RDD poderia durar apenas 1 ano. Agora, pode ir até 2 anos, podendo ainda ser posteriormente renovado. O RDD ele se caracteriza por uma interferência maior na esfera de direitos do condenado. Se um condenado em situação normal, num regime normal, ele tem direito a se entrevistar lá com um parente, a receber uma visita e ter uma conversa particular com esse parente, no RDD não. Essas conversas, elas são monitoradas, elas são gravadas, ou seja, perde esse direito a essa privacidade. O direito a conversar com o seu advogado é um pouco mais restrito, apesar de que se respeita a privacidade da conversa com o advogado, mas não vai poder ter contato físico, tem que ser num ambiente também separado. O preso que se encontra submetido ao RDD, ele tem apenas 2 horas diárias de banho de sol, em grupos de no máximo 4 presos. Ele não pode tomar banho de sol com membros da mesma facção
à qual ele pertence, as suas conversas todas são monitoradas, as suas correspondências, o seu contato telefônico com os familiares, tudo isso é monitorado, ou seja, ele perde bastante da sua autonomia. Isso acontece porque é considerado que esses presos são de altíssima periculosidade, que de dentro da cadeia eles ordenam crimes, eles ordenam ações altamente lesivas para toda a sociedade, eles ordenam assassinatos, compra, venda de drogas e atentados, enfim, são presos de altíssima periculosidade. O Estado brasileiro criou, inclusive, estabelecimentos prisionais federais, mantidos pela União, que são presídios especialmente preparados para o cumprimento do RDD. Então, se considera que o preso ele tem uma atuação em 2 ou mais estados da federação, ele está envolvido, ele exerce uma liderança em facções que tenham atuação em 2 ou mais estados da federação, ou seja, essa execução penal, ela acaba sendo federalizada, ela vai para o âmbito do presídio federal e o indivíduo fica ali submetido ao RDD nessas estruturas de presídios federais. Dependendo do grau de participação do preso na organização criminosa, na milícia privada, na associação criminosa, e dependendo do risco que ele representa à sociedade, o RDD pode ser renovado, né? O juiz pode prorrogar por períodos sucessivos de 1 ano. Ou seja, a lei estabelece um período de 2 anos, mas dependendo da periculosidade do preso, isso pode ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano e a cada ano havendo aí uma renovação, uma reavaliação da situação por parte do juiz. O RDD, ele só pode ser determinado, só pode ser estabelecido por meio de decisão judicial. Então, desse modo, a gente tem assim uma visão panorâmica de como são estabelecidas as penas privativas de liberdade. Ou é reclusão ou é detenção. Regime. Se a pena for de reclusão, pode ser iniciado no fechado, no semiaberto ou no aberto. Se a pena for de reclusão, de detenção, deve ser iniciada no semiaberto ou no regime aberto. E precisamos ter em mente também que o regime especial previsto no artigo 37, o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, previsto no artigo 52 da LEP, Lei de Execução Penal, não são regimes de cumprimento de pena de forma tecnicamente compreendida. Ou seja, tecnicamente, essas 2 espécies não são regime de cumprimento de pena. O livramento condicional, previsto no artigo 83 e nos artigos seguintes do Código Penal, também não é uma espécie de regime de cumprimento de pena. É a fase final do cumprimento de pena, previsto também na Lei de Execução Penal, com diversas regras que são observadas. Ele é deferido pelo juiz da execução penal, ele é observado na fase de execução penal, mas na fase final do cumprimento, é uma fase final do cumprimento de pena e tecnicamente não pode ser definido como um regime de cumprimento de pena. Mais uma vez eu recomendo a vocês, o material de apoio está aí como uma ajuda, como uma forma didática de você repassar esse tema, repassar esse assunto, mas é sempre importante ir na legislação expressa, na chamada legislação seca, prevista no Código ou na lei. Então, para você recapitular tudo isso que nós falamos aqui, dê uma olhada lá no Código Penal, a partir do artigo 33 até o artigo 42. É o que eu recomendo aí para vocês. Muito obrigado aí pela atenção, continue conosco.